Bom, pessoal, boa noite, né? Hoje a gente vai falar sobre métodos de conservação de alimentos, né? Seja ele quaisquer tipo, para que a gente possa estar dando continuidade, né? Do tema passado. Finalizando a parte de introdução, a gente falou de microbiologia, né? Um pouquinho sobre microbiologia, para quem tem interesse no tema, que é um tema bem aprofundado, tem apostila lá no grupo, tá? Outra coisa também, como a gente está falando sobre métodos de conservação, para a gente poder dar início às nossas tecnologias. Já ia dar início, né, às tecnologias, porém, eu vi que não poderia dar início se não falasse um pouco sobre alguns tópicos aí, inclusive conservação de alimentos está dentro desses tópicos, para que possamos ter futuras aulas práticas, né, com temas diversificados, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Opa! Pessoal, hoje eu vou passando mais devagar para que vocês possam estar anotando, né? Tirando dúvida nas aulas práticas e assim por diante, beleza? Então a gente vai falar um pouco sobre tipos, né, de tratamento para conservação de alimentos. Quando a gente fala isso, pessoal, eu quero dizer para vocês o seguinte: que eu tenho N formas de conservar a determinados alimentos, né? Seja alimentos na base do sal grosso, congelado, que tipo de temperatura, né? Eu tenho que reprocessar esse alimento, eu tenho que dar choque térmico no alimento, o que eu tenho que fazer, né? Então, beleza, pessoal. Então, vamos lá. Quando a gente começa aí a parte, né, da introdução nossa aí, só pôr o ponte laser aqui. Então, a conservação existe aí, né? Vários tipos de conservação. O que a gente vai falar dentro do nosso tema será a conservação pelo calor, né? Pelo frio, pelo controle de umidade, né? Da umidade e pela adição de um soluto, né? O sal, o açúcar, a defumação, que é um tipo de conservação, a fermentação, né? E adição de aditivos ou até mesmo o uso da irradiação, tá bom? Começando aí na parte de conservação, né, pelo uso do calor, o que acontece? A gente tem a pasteurização, a esterilização, a tindalização e a apertização, tá? A gente vai falar disso tudo mais para frente. O que seria essa pasteurização? Né? Muito usado em leite. Né? O que seria o pasteurizar o leite? O porquê de eu pasteurizar o leite? Né? O que é essa esterilização? Muito utilizado também, principalmente na parte de carnes, vegetais e assim por diante. Né? Também usa em leite. Também na questão da tindalização, né, da apertização. Esses são os tópicos por questão de calor, os meios de conservação de calor, tá bom? E pelo frio, a gente tem a refrigeração, né, o refrigeramento do alimento, e também temos o congelamento, tá bom? Então, ou seja, eu vou congelar o meu alimento, evitando que determinados micro-organismos entrem dentro deste alimento, contamine o alimento e eu venha perder este alimento, tá? Nós temos também, pela conservação no controle da umidade, né? Que é a secagem natural, muito utilizada em armazéns, né? E principalmente, pessoal, em questão de, como que eu posso falar para vocês? Quando a gente vai fazer o processo de vegetais, tá? A desidratação, né? Ou a secagem artificial, bom? Então, aí é a questão de controle de umidade. Nas nossas aulas práticas, a gente vai fazer práticas envolvidas a esses tópicos, tá? Conservação pela adição de um soluto, né? O que seria um soluto? Seria um componente que vai modificar o pH de determinado alimento, né? Então, o sal, qual que é a função do sal? Né? Retirar toda a água que contém no alimento. Ele vai como se fosse conservar de um modo, entre aspas, ele vai fazer o mesmo papel do que como se fosse um refrigeramento. Porém,
ele não vai gelar o alimento, ele vai apenas retirar boa parte da água, né, e conservar. E também o açúcar, tá, pessoal? Então, adição do soluto. Isso vocês vão ver bem em prática. Aquelas carnes nobres, carne mais cara, são todas conservadas em sal. Algumas em açúcar. Aí o preço é maior. A gente tem a conservação por defumação, né, que são os defumados, né, os embutidos defumados, as carnes defumadas e assim por diante. Nós temos também as conservações por fermentação, né? O que seriam as fermentações, né? Então, as bebidas alcoólicas, acéticas, né? As lácteas, as bebidas lácteas aí, como é que eu posso falar o nome para vocês? Os iogurte da vida, aqueles pequenininhos, né? Que contém lactobacilos, né? Então a gente faz uso da fermentação para ativar essas enzimas, tá? E assim por diante. Nós temos também a conservação pela adição de aditivos. Detalhe, um aditivo, quem fez nutrição animal comigo vai lembrar, os que não fez ainda vai fazer. O que é a questão de aditivo? Um aditivo, ele não pode modificar o valor nutricional do alimento, tá? Porque falar, eu vou colocar aditivo, ele não pode modificar o alimento, tá? Divino, logo respondo a sua pergunta, tá bom? Aí eu já te falo. Ele não pode modificar a característica do alimento, devido que, pelo Ministério da Saúde, pelo Ministério da Agricultura, entende-se que um aditivo ele tem a função de conservar e intensificar determinado alimento, tá? Então, um exemplo. Vamos supor que aqui nesse canetão eu tenho cenoura, um exemplo. Eu quero conservar o tempo de prateleira dela, ela durar, né? Então, eu vou lá e coloco determinados conservantes. Muitas vezes, pessoal, é até usado o tipo de micro-organismos, né? Seja aí os prebióticos, simbióticos, né? Antibióticos, enfim, pessoal. Depende do tipo de alimento, a finalidade do alimento e quem ele vai atingir, tá? E a gente também tem a conservação pelo uso da irradiação, né? Que é como se fosse eu quebrar moléculas dentro do alimento, tá bom? Até aqui vocês estão entendidos? Tá dando para entender a questão da conservação e tudo mais? Eu gostei desses bichinhos que vocês colocam aí da joinha, levantar a mãozinha. Gostei desses negócios. Posso passar, Howard? Ou você está copiando? Posso passar, né? Então, beleza. Então, métodos de conservação de alimentos. Então, a gente tem aí N conservação, a gente vai abordar aqui, né, alimentos pelo uso do frio, tá? Então, o frio, né? A conservação pelo frio, pessoal, é uma das mais utilizadas no dia a dia, no nosso dia a dia, né? Os congelados vêm se tornando cada vez mais frequentes na mesa do brasileiro, não só do brasileiro, pessoal. Nos Estados Unidos é o que mais tem, né? Que é aquelas usam muito também nas comidas fast food que a gente fala, né? Comida rápida, tá? E a refrigeração doméstica é a principal arma da população contra a deteriorização dos alimentos e, consequentemente, o desperdício. Detalhe, se eu colocar uma maçã no congelador a 0 grau, essa maçã vai durar muito tempo? Não, não vai. Por quê? Porque essa maçã vai cozinhar lá dentro. Ela vai congelar, pode até congelar, vai criar uma crosta de gelo, muitas vezes depende do local que eu vou colocar, se vai ser perto de onde sai o refrigerador, o ar do refrigerador, ou se é mais longe. Ela vai congelar, quando tira, ela perde umidade, né? Posteriormente, ela, como se acontece, que é um cozinhamento ao frio, bom? Opa, perdão. Então, a conservação dos alimentos aí pelo uso do frio, nós temos que ter aí as baixas temperaturas, né? São usadas para retardar, né? Reações químicas, atividade enzimática que o determinado alimento vai exercer no organismo, né? No caso, não é animal, no caso é o nosso.
Então, um exemplo, se eu estou falando que como é que eu vou dar um exemplo para vocês bem específico? Que eu cozinhei um feijão. Para conservar esse feijão, eu vou colocar ele ou dentro de preferência dentro do congelador, evitando que ele perca as ações enzimáticas, da questão da formação de proteína, formação de energia. Conservo ele, né? E depois utilizo. Nem tanto, pessoal, é pelo calor, quando a gente vai utilizar. É pela questão de micro-organismo que pode criar o alimento e dar aquele cheiro meio azedo. Desenvolvimento microbiológico. Tá também embaraçado aqui, mas dá para entender. Eu vou mandar para vocês arrumadinho, porque aqui desembaraçou. Embaraçou. Atividade metabólica, né, de tecidos vegetais e também de animais, né? Ocorre aí as alterações organolépticas, tá? E perda de calor nutritivo. Essa perda de calor, pessoal, que a gente fala perda de calor nutritivo, é devido muitas vezes ao cozimento, né? Cozinhar, beleza, cozinhei, querendo ou não, ele vai apodrecer com o tempo. O que era para durar mais um mês, 2 meses, um ano, ele acaba perdendo, né, esse valor. O valor nutritivo, ele acaba perdendo também o seu tempo de mesa. Outra coisa, não sei se vocês já perceberam assim, quando a gente coloca determinado alimento dentro do congelador, isso até existe pesquisas falando isso. Beleza, eu coloquei um peixe lá dentro do congelador, coloquei um filé de peixe lá dentro e esqueci, né, que ele tem lá escrito a temperatura, né, para colocar o peixe lá dentro. Coloquei lá menos 3 graus Celsius, né? Então lá dentro tá congelando demais da conta. Vamos supor, tá muito frio, é um ambiente pequeno. Eu vou deixar esse peixe lá dentro durante 6 meses. Ele terá o mesmo gosto do que eu deixar ele a 1 grau, vamos supor que 1 grau Celsius, né, que não é tão gelado dentro do uso do congelador. Eu estou colocando 3, pessoal, mas 3 aí é o básico dos básicos, tá? Muitas vezes é bem baixo, as pesquisas mostram. Ele vai ter o mesmo gosto do que eu deixar ele durante 1 grau Celsius aí durante 6 meses? Vai ter alteração? Vai. Por quê, pessoal? Por questão do gelo, né? Acaba que cozinhando o alimento novamente. Então, eu tenho que saber que tipo de alimento que eu vou estar guardando, qual é o tempo e a temperatura, tá? Na aplicação de baixas temperaturas, é importante que o alimento seja de boa qualidade. Esse é o principal fator. Qualquer alimento, seja ele no frio ou no calor, ele tem que ser um alimento de boa qualidade para o consumo humano, né? Um alimento sadio, né? A aplicação do frio seja feita rapidamente, é como se fosse um choque térmico, tá? É igual quando você abate o animal. Você abate o animal, descarne, faz todo o processo e joga ele dentro de uma câmara fria. Depois, a cadeia do frio se mantém até o consumo. A cada 10 graus Celsius, pessoal, de abaixamento da temperatura, a velocidade das reações químicas, enzimáticas, cai, né? Aí vamos colocar pelo 1/3 do crescimento, né, de alguns micro-organismos. Então eu vou baixar, né, a temperatura, vou fazendo com que eu vou durar mais tempo, né, o meu uso do meu produto, o meu refrigeramento, mantendo um produto de boa qualidade, tá? Se eu posso entregar ele de imediato, então que eu faça essa entrega o quanto antes. Se não posso, congela. Aqui a gente tem, pessoal, que eu coloquei aqui para vocês, algumas temperaturas aí, né, para vocês verem em conservação de alimentos. Aqui a gente vai estar trabalhando com graus Celsius, tá? Vai ser muito raro a gente estar trabalhando aqui com Fahrenheit, essas coiseiras todas. Aqui eu vou trabalhar sempre com graus Celsius, tá? Primeiro, pessoal, entre 15 até 46 graus Celsius, né? As bactérias responsáveis pelo crescimento é muito grande. Por quê?
pelo uso intensificado da temperatura. Então, quando eu digo 46, pessoal, é uma coisa assim, fora de base. Aqui eu estou colocando calor mesmo, absurdo de calor, né? Então, vamos lá. Né? Até 18 graus Celsius, né? A gente conserva aí. A gente tem as conservas, né, de queijo seco, chouriços, defumados da vida, tudo bem, então não perde. Tá? Isso aqui é apenas um exemplo, pessoal. Isso aqui vai modificar de acordo com a região, de acordo com o ambiente, tudo mais. A temperatura vai ser a mesma, né? Vamos pegar aqui um exemplo, o pêssego. É um trem que a gente, acredito que vocês também devem consumir, né? Muito, ou se não consomem muito, mas já teve, né? E já reparou que a partir do momento em que eu coloco o pêssego na geladeira, se eu deixo ele por muito tempo, ele começa a amadurecer mais rápido, ele começa a criar umas pequenas manchas vermelhas, até que vai se, como que eu posso dizer para vocês? Vão se apodrecendo, né? Entre 10 a 8 graus Celsius, a gente conserva a laranja, a tangerina, né, o Eu não sei pepino, não, é daqui para estar. a abóbora. Josemar, boa noite. Coloca o seu Pega lá o outro lá. microfone silencioso, por Podóloga? favor. Diz que podóloga é bom que ela movimenta, né? Pataba. Ela trabalha. Entre 5 graus Celsius, a gente conserva aí manteigas, né? As natas. Eu conservo elas, tá? Então vai depender do quanto tempo eu vou utilizá-las. Se eu vou demorar a utilizá-las, então eu baixo um pouco a temperatura, né? A gente já tem mais abaixo. Vamos pegar aí entre 2 graus Celsius aí. A gente tem as carnes, né? As carnes frescas, né? Os pescados, né? Questão de pastéis, massa de pastéis, né? E pratos cozidos. Então dá super certo. 0 graus Celsius, pessoal, peixes e os mariscos, né? Que são os frutos do mar. Então até aí tudo bem. Menor que 10, né? Menos que 10 graus Celsius, a gente já vem com carne congelada, né? Que seja aquelas de quartos, né? Carcaças de coelho, ovino, que são carnes nobres, né? Suínos e aves congeladas. Também a manteiga, tá? Até no 20 graus Celsius aí, pessoal, abaixo de 20 graus Celsius, que o ponto de congelação ele entra no partir do zero, né? 0 graus Celsius ele já entra no ponto de congelação da água, tá? Então a gente tem os peixes congelados, as carnes de peixe congeladas. Então quando a gente vai fazer a modificação de levar para um estado ou de levar para outra cidade que seja longe, ele vai de 0, pessoal, até 18 graus Celsius para poder transferir essa carne, tá? Então a gente tem os legumes congelados, pratos cozidos, né? E assim por diante. Então entre 0 a 20 graus Celsius a gente tem toda essa cadeia aí, né? A gente vem também, pessoal, aqui a paragem da multiplicação bacteriana. Não tem bactéria que aguente, tem, mas ao nosso ponto não tem bactéria que aguente essa alta temperatura, né? Depois a gente vem pela paragem também da multiplicação de micro-organismos. Então não vai acontecer micro-organismo nisso, né? Quando eu falo para vocês isso, pessoal, é a mesma coisa que você chegar na feira, você comprar um peixe congelado e um peixe fresco, tá? Então você tem que saber dois parâmetros. Se esse peixe é fresco, tem quanto tempo que ele foi retirado da água? Quanto tempo de abatimento? Ah, não, beleza, a feira ocorre numa segunda. Ele foi pescado na sexta. Então não é fresco, né? Então vocês concordam comigo? Então vocês têm que olhar, observar também essa questão. Ah, mas o peixe parece muito bonito. E a questão de bactéria? E a questão de micro-organismo? Onde que esse peixe passou? Onde que esse frango passou? Então vocês têm que começar a ter essa visão técnica também. A partir do momento que vocês entram dentro de uma indústria de carne, né, de casa de carne, dentro de um frigorífico, vocês já começam a ter outros parâmetros, né? Isso vai mudando, pessoal. Ah, mas eu trabalhava na época, era tanto graus Celsius que a gente colocava. Isso muda. Por que que muda, pessoal? Depende do micro-organismo que ocorre. Ah, beleza, o micro-organismo
ocorreu a multiplicação dele em 0 graus Celsius. Então, vamos para 10, vamos para 11, vamos para 12, vamos para 15. Isso muda de acordo com o estado, de acordo com o SIM que ele está trabalhando, se é SIM, se é CIE, se é CIF. Então, muda a legislação, muda a temperatura, tá? Nós temos também a diminuição da ação enzimática dos elementos, que é um dos principais fatores. Tudo bem? Entendido, pessoal, essa tabelinha? Assim, deu para vocês entenderem, tá? Pessoal, então os métodos de conservação, né, por refrigeração, então poucas alterações nos alimentos, então dão muito poucos, né? A conservação temporária, né, a curto prazo, a temperatura compreendida entre 1, né, a 10 graus Celsius. Esse é o normal. Quando passa de 10, quando passa de 15, quando passa, né, quando chegar a 20 ou a 25, enfim, a gente já está trabalhando com um período aí a longo prazo, tá bom? Então, se eu perguntar lá para vocês assim, nós compreendemos que para congelar uma carne, para fazer um transporte de uma carne, de uma carcaça bovina, né? Se eu colocar para vocês, é correto afirmar que para o consumo dessa carne, a temperatura ideal a curto prazo é eu coloco de 1 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20, de 20 a 25. Qual que é curto prazo? De 1 a 10 graus Celsius. Eu vou estar trabalhando com ela a curto prazo. Se eu aumentar a temperatura, eu estou entendendo que eu vou consumir ela a longo prazo, tá? Isso é básico. Então, outros fatores aí importantes, né, na questão do ambiente, né, de refrigeração. A gente tem também a temperatura, a gente tem a umidade do ar, né? Então, a gente também tem a atmosfera de armazenamento. Como eu digo isso, pessoal, isso é os fatores que interferem diretamente e indiretamente dentro da indústria. Vamos supor que em Rio Verde está com a temperatura de 20 graus, vamos pôr 25 graus Celsius. Nossa, então tá quente. Tá quente não, tá bom, vamos pôr 32 graus Celsius. Tá muito quente. Acontece que o quê? Vão ser gastos mais energia devido para refrigeração, né, desses alimentos, né, dentro do frigorífico. Vão ser utilizados mais climatizadores, né, dentro das câmaras frias. E tem também a questão, quando o tempo baixa a temperatura, eu utilizo menos, tá? Relação favorável ao tempo ao ambiente. Tá bom, pessoal? Então, a gente tem aí os métodos de resfriamento, né, de conservação aí. Espera aí, pessoal, só tomar uma coisinha aqui, porque a garganta aqui tá dando falha. Nós temos aí, pessoal, que chama, vocês vão ver isso, eu vou tentar ver para a gente conseguir entrar, não que entrar, passar pelo todo o processo, mas averiguar, pelo menos abrir a porta para a gente ver dentro de um frigorífico. O ar em câmaras ou túneis, né? Então, a monitoração da umidade da câmara, né? A distribuição uniforme do frio no interior da câmara, né? Que é a circulação do ar. A purificação do ar, né? Devido a presenças de odores estranhos. Ah, beleza, no frigorífico deve feder esterco, né? Deve feder sangue, feder bosta, feder tudo quanto é trenheira. Eu não posso deixar que essa carniça do ar que tá ali, eu não tenho outra palavra para falar, entra dentro da onde que já está a carne abatida, né? Já está o animal abatido, a carcaça do animal pronto para o consumo. Então tem que ter essa purificação. Existe todo um processo rigoroso até que entra essa carcaça, até que lava, faça essa limpeza, né? Hoje dentro de abatedouros, eles estão fazendo, que o último que eu visitei, era cada lote abatido, a cada hora de lote abatido, eles paravam a fábrica, faziam a lavagem de todos os equipamentos. Quando eu digo todos, é a partir da hora que o bovino entra dentro ali da onde ele é sacrificado, até a hora que ele praticamente sai ali do frigorífico, tá?
Então é lavado, é renovado, tudo mais, aí faz novas vistorias, assim por diante. A desidratação, né, da carcaça bovina aí, cerca de 2,5% do peso, em até, pessoal, 48 horas é desejável. Passou disso, pessoal, não é desejável, tá? O ressaqueamento, né, de vegetais, o favorecimento de alguns micro-organismos. Então, isso tudo eu tenho que fazer para evitar odores, eu tenho que fazer para evitar, como que eu posso dizer para vocês, micro-organismo na carcaça. Concorda comigo que o cara, se ele pegar, ele entra dentro de um... Vamos imaginar que é a sala de aula. A sala de aula de vocês é uma câmara fria. O cara que entra aqui, que coloca a carcaça aqui dentro, né? Ele vai lá onde estão os bovinos sujos, ele entra novamente. Vai ocorrer a proliferação de micro-organismo ou não lá dentro? Responda aí para mim, pessoal. Dá um sim ou não? Com certeza. Por que que vai ocorrer? Devido que ele passou por uma série de ambientes, série de temperatura, né? Série de modificações, né? Entrou, pegou a carcaça, colocou no caminhão, ele vai estar sendo como um esparramador de hospedeiros, né? E assim vai esparramando, bom? A gente também tem aí alguns, né, pelo gelo, né, que é a água potável, né, contato direto com o alimento. Então, quando eu digo gelo, pessoal, um exemplo seria os pescados. Então, enche um barril lá, uma câmara, não sei. Como se eu posso dizer para vocês, eu não vou falar assim um cômodo de gelo e joga lá dentro, porque isso não dá certo. Vários barris, né, vários caixotes, enche de gelo e coloca esse pescado conservado. Depende do tipo de gelo, eu vou usar um gelo seco, eu vou usar um outro tipo de gelo, e assim por diante. Por que de eu fazer essas trocas, né? Às vezes é um gelo que eu vou ter que usar um pouco de modificação de nitrogênio, ou enfim, ou qualquer outro tipo para me conservar, apesar que nitrogênio não é gelo. E também não faz muito bem à saúde. Mas, porém, ele vai entrar principalmente na questão de ar em câmaras e túneis. Feira é um local que você vai encontrar um método de conservação por resfriamento, né, de pescado, né? Aí por parte de gelo. A gente tem também a água, a vácuo, principalmente a vácuo, pessoal, a partir do momento em que eu retiro todo o ar, né, do ambiente onde o alimento está, que é aqueles, não sei se vocês já viram, queijos, vegetais, tudo num saquinho bem apertadinho. Vocês já observaram isso? Acredito que sim. Esses daí são métodos de conservação a vácuo. E depois eu torno a jogar ele dentro de uma câmara fria, né? Seja ela aí de temperaturas variáveis. Coloco lá. Isso vocês encontram muito no supermercado. Aqui, pessoal, nós temos aqui, né, alguns alimentos e a faixa de temperatura, né, para a estocagem em graus Celsius. Então, nós temos aqui frutas, né, exceto a banana. Então, aí, mais ou menos, a gente está trabalhando com ela entre 7 a 10 graus Celsius, né? Vegetais, ovos, né, alimentos preparados, ou aqueles confeitos, né, que seja aqueles trens de bolo, aquelas coiseiras todas, entre 4 a 7 graus Celsius. Ah, professor, mas eu congelo assim. Pessoal, aqui apenas é uma faixa de estimativa, né, de temperatura, tá? Então, ela é como se fosse na parte da legislação. Não compare o que a gente faz em casa com o que a legislação pede, tá? Leites e derivados, pessoal, entre 3,5 a 4,5. A gente trabalha muito também com 3,0, apesar que muitas vezes dá um errinho ali, até 5, 5,2, vai depender muito aí, tá? Do processamento, se o caminhão vai pegar rápido, se não vai, como é que vai ser o transporte, né? Que ponto que esse alimento vai ser processado. Nós temos também carnes frescas, né? Entre 1 a 4 graus Celsius, tá? Nós temos também aí aves e peixes, né? E crustáceos,
de 0 a 3 graus Celsius, uma temperatura muito boa. E produtos congelados, que é de 25, né? Menor que 25 graus Celsius aí, menos 25 graus Celsius a 18. Esse está invertido, 18 até 25 graus Celsius. Bom? Então, aqui são a faixa de estimativa de temperatura para estocagem. Vai variar, conforme eu falei, de acordo com o ambiente, com aonde ele está entregando. Se daqui de Rio Verde ele vai entregar lá para São Paulo, né? Ele não vai sair daqui de Rio Verde de 0 a 3 graus Celsius. Ele vai sair com no mínimo 25 graus Celsius para chegar lá em São Paulo. Então, existe todo esse processo. Ou vice-versa. Então, aí na parte do congelamento, né? O que seria aí a parte aí? Né? O que eu vou acontecer? Como é que vai ser? Crustáceos, ô Rafael. Como é que eu posso dizer para você? Seriam a parte de frutos do mar. Quando a gente fala de frutos do mar, seria a parte de lagostas, né? As ostras e assim por diante. Não sei se você já comeu, mas seria essa parte. Já comeu frutos do mar? Já comprou lá no Atacadão algum frutos do mar? Não. Então, uma hora você vai experimentar. Chega no restaurante, pede, um exemplo, escargot. É uma delícia, você vai amar, tá? Você também pode pedir a ostra, esse restaurante mais chique. E assim por diante, tá? Aí vocês pedem, vocês veem o que vocês me falam. Alguém já comeu frutos do mar? Ai, Rafael. Isso é bom para você experimentar, tá? A gente, é claro que a gente não come isso todo dia. Também a parte de camarão, essas coiseiras todas aí, tá? Gente, o que é isso? Tem que comer muito camarão, tem que comer muito crustáceo, né? Muita ostra, tem que comer muito lagosta. A carne assada. Ó, você comer um camarão bem ótimo assim, né? Uma delícia. Mas você sabe que, cientificamente, todo ser humano tem que comer pelo menos 2% de carne de peixe no ano por causa do ômega 3 e ômega 6. Do ômega 3 e ninguém come. O brasileiro é o que menos come peixe. Por isso que tá todo mundo com colesterol. Vamos voltando, pessoal. Congelamento. Então, melhor controle das alterações, né? Maior tempo de da vida útil do alimento, né? A longo prazo. Olha para você ver, meses e até anos. Então, temperaturas bem inferiores do que 0 graus Celsius, né? A gente está trabalhando de 10, olha para vocês verem o tamanho. 10 a 40 graus. Não, é por conta dele. Né? Então, olha para vocês verem o tamanho da temperatura aí. Então, morte dos tecidos vivos, né? Ocasionados, né? E até mesmo alteração do produto no descongelamento. Quando eu digo alteração no produto, é a questão de muitas vezes até chegar a cozinhar o alimento. Perdão. Natal, no momento eu não tenho de cabeça não. Alguns dos seus colegas vai te falar aí, porque agora eu não tenho de cabeça, tá? Acho que o Clay deve entender, os meninos que trabalham com leite aí, eles devem falar aí pra gente no chat aí. Bruno, não é comida de fresca, é comida boa. Não critique a comida, tá? Isso vocês têm que ver, pessoal, porque não é que aqui, se você chegar lá, um exemplo, na região sudoeste, o pessoal lá vai comer picanha, não, vai comer carne, não, todo dia não. Muitas vezes frutos do mar, é de acordo com região. A gente está na região centro-oeste ligada ao consumo de carnes, né? Então, tudo bem, que nós não temos mar aqui para ficar comendo e também não é da aptidão nossa. Então, tá? Então, tem todas essas modificações. Vocês chegarem a trabalhar no sudoeste, dependendo do local, vocês vão trabalhar com aí peixes, né, camarões de água doce, enfim. Então, é bom vocês terem essa visão também. Pamonha também é muito boa, mas foca na aula, gente. Vamos lá. Fatores importantes no congelamento,
né, a temperatura de congelamento, a velocidade, né, do congelamento e o tempo de congelamento, né? Devido também, pessoal, à porcentagem de água. Alguém quer falar? Quem quer se pronunciar? Não, só para responder com a pergunta do colega aí, a temperatura ideal para resfriamento do leite é em 4 graus Celsius. No tanque? Usa assim, porque é o seguinte, ele é automático, né? Ele chega na temperatura 0 grau e ele vai bater na pá para não deixar pedrar. Isso. Porque a temperatura ideal é 4 graus para poder matar os micro-organismos, né? E manter o leite na temperatura para poder aguentar o tempo até a retirada. Se não manter essa temperatura, o que acontece? O leite pode entrar em processo das bactérias lá começar a morrer, né? E ele começa a azedar. Isso. Qual que é o nome certo do azedamento que a gente fala? A gente falou, acho que na outra aula, semana passada. Agora sim, encostou. Qual que é, pessoal? Quem lembra? Igual o colega falou da temperatura do leite, né? Pelo processo, senão, de acordo com essa temperatura, senão ele vai azedar. Qual que é o nome certo? Boa pergunta, colocarei isso na questão de avaliações. Pessoal, brincadeira. Qual que é o nome que a gente falou na aula passada quando o leite ele entra em deteriorização, né, que é o azedamento? Vamos ver, quem que é o pessoal aí? Peraí, calma aí. Fermentação não, fermentação eu vou fazer bebida láctea com ele. Não, pessoal, isso é bom, isso é conteúdo, assim, de vocês falarem em congressos de leite, o pessoal fala, o leite azedou. Não, o leite não azedou, não. O que que ocorre? Vocês são técnicos. Não, ele não falhou, quase. Acidificação, professor? Quem foi que falou? O Wellington. Parabéns, Wellington. É acidificação. Isso aí, Luiz Gustavo, bem lembrado. Um detalhe para vocês verem se o leite está muito ácido ou não. Eu lembro disso que eu vi num congresso que a gente participou, que era o quê? O cara colocou, né, o leite na temperatura ideal, ele colocou, limpou a colher dele pegar o leite com álcool mesmo. Esperou escorrer, né, sobrou nada, ele colocou o leite e o leite começou a acidificar, tá? Então, só de fazer nenhum processo, né? Também tem um teste do Lisarol, isso a gente vai falar aí nas tecnologias de leite, que mudou existe uma nova legislação, acho que se eu não me engano ela entrou em vigor já tem 1 ano e meio a 2 anos, né? Então vamos voltar aqui à parte do congelamento. Olha para vocês verem a diferença, o colega falou aí, né, de 3 ou de 4 graus Celsius aí, ele é um leite a longo prazo, né, para não deixar pedrar, né? Agora, se fosse a longo prazo, dentro da indústria, depende do processo que eu vou fazer, ele vai ocorrer sim a longo prazo. Eu diminuo a temperatura para eu poder trabalhar ele de outra forma, tá bom? O congelamento, pessoal. Então, princípios aí da formação do gelo, né? Que impede a utilização da água, ou seja, da ação enzimática que ele vai oferecer, né, o alimento, né, e a questão de microorgânica, né, microorganismos e tudo mais, e da química que vai envolver aí. Né? Além de aumentar a concentração de substâncias dissolvidas na água, não congela. Não adianta nada eu tentar congelar um produto que já foi perdido, né? Pelo contrário, ele vai desfavorecer os meus outros produtos. Uma das desvantagens, pessoal, custo. Qual que é o custo de a elevação de custo de eu, às vezes, estar colocando um novo alimento, de eu estar tentando salvar um alimento que já foi perdido? Então, por isso que muitas vezes, quando faz aqueles testes que vocês verem na televisão e tudo mais,
Fez um teste ali e constatou o micro-organismo. O açougueiro perdeu tudo. Aí a fiscalização foi lá e tirou tudo, jogou tudo fora, não deu para ninguém não deu carne, deu nada. Aí o povo fala, nossa, meu Deus do céu, jogar esse tanto de carne fora, mas constatou algum tipo de micro-organismo. Senão esse condutor desse açougue, ele é levado até a delegacia, chegando lá, esses alimentos é levado a um outro produto, né? É um frigorífico de conservação, se estiver tudo ok. E assim por diante, né? Então, nada é feito, pessoal, por questão de desprezo, né, do consumidor. Tudo é feito visando o consumidor, nós, né? Vantagem, pessoal, a manutenção da qualidade do produto, que é o que a gente acabou de falar, né? Outro ponto, pessoal, de congelamento, né, dependerá da porcentagem de água no alimento, de substâncias orgânicas e inorgânicas presentes. A mesma temperatura que eu congelo um coelho, eu não vou congelar um bovino. São temperaturas diferentes, são alimentos diferentes, características de fibras diferentes, tá? A função da embalagem, se ela vai ser no isopor, se ela vai ser no plástico, se ela vai ser a vácuo, se ela vai ser na caixa, então isso tudo interfere, né? Evitar a desidratação pelo ar ou outro meio durante o congelamento, né? Chamada de queimadura pelo frio, né? Alteração da cor, textura, sabor ou valor nutritivo. Bom? Calma aí que eu já vou olhar no chat aqui, pessoal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ele não vai ocorrer perca de qualidade. Por quê? Porque eu congelei, fazendo com que toda a minha ação de micro-organismo fique congelado, tá? Congelei e acabou. Ele só vai perder dependendo do tipo do processamento que eu vou fazer, se eu fizer de forma errada, tá? Até mesmo, vocês já viram que, olha para vocês verem tanto que é engraçado, vocês vão ver isso em tecnologia de leite. O leite cheirar queimado, vocês já perceberam isso? Acho que o Luiz Gustavo, que trabalha com leite, ele deve ter percebido isso, vocês também. Vocês já devem ter percebido isso, o leite cheirar queimado. Sem, às vezes, muitas vezes, vocês colocar ele para ferver e do nada ele cheirar queimado. Né? Então, são os tipos de conservação em que eu estou trabalhando com ele. Mas como assim? Como é que eu fiz? Tem muito isso, tá, pessoal? Isso vocês vão ver na tecnologia a explicação disso, tá? Ou às vezes o leite está salgado demais. Ou enfim, N coisas. Então, isso tudo interfere aí no meu tipo de processamento, tá? Existe, tá, pessoal? Por incrível que pareça, existe. Não estou mentindo. Então, congelamento lento, pessoal, entre 15 a 29 graus Celsius, né, de 3 a 12 horas. Maiores, né, alterações, a gente tem a formação de cristais grandes de gelo, né, favorecendo o rompimento das células, né? Ou seja, o tecido, um determinado pedaço de carne, vocês vão ver isso em tecnologia de carne, qual que é a formação do tecido? Eu vou tentar fazer como se fosse aqui, ó, um pedação de bife, tal, bonitinho. Pessoal, ele é formado com fibras, né, com microfibras para formar o tecido. Muitas vezes aí quem é churrasqueiro fala assim, ô fulano, você está cortando a carne errado, você está cortando no lugar onde está errado com a fibra. Microscopicamente, essa é a imagem que a gente vê de um tecido, tá? Era para não ter colocado, eu não coloquei não, porque eu esqueci. Essa é a imagem, pessoal, que vocês vão ver no microscópio. Não desse jeito, mas bonitinha. Mas a junção de uma da outra, são formação de células. A partir do momento em que eu faço congelamento, a água, questão do líquido, ele começa a entrar. Deixa eu pegar outra cor aqui só para identificar. Ele começa a entrar entre as células, tá? Já vocês, quem é churrasqueiro aí já viu, quem gosta de fazer churrasco, né? O Hauer aí da picanha. Ele deve ter percebido que quando ele faz um churrasco de carne congelada para uma carne do animal abatido na hora, uma carne fresca tem total diferença. Devido que a água está dentro da célula. Querendo ou não, o alimento foi congelado, criou esses cristais, seja ele grande, pequeno, médio. Quando eu vou romper esses cristais, ele estava congelado aqui. Ele começa a quebrar determinados tecidos, né, determinadas células, fazendo com que ocorra o rompimento total dessas células, tá? Então, maior perda de líquido no descongelamento.
Bom? Calma aí, deixa eu ver. Quando você... ó, para quem não tinha dinheiro, o Rafael tá comendo até picanha. Rafael, você diz no quesito do congelamento que tem a diferença, é isso? Beleza, certo. Vamos dar continuidade, moçada. Outro fator, pessoal. A questão também do congelamento rápido. Então, ele é de 15 a 29 graus Celsius, dentro de 30 ou menos minutos, tá? Menores alterações, então pequenos cristais, né, de gelo, pouco rompimento mecânico das células, né, seja ela de carne, seja ela do leite, seja ela de uma verdura, de uma fruta, tá? Menor difusão e separação dos compostos solúveis, né? Exemplos, o congelado, tá? O retardamento, né, mais rápido das atividades enzimáticas. Quando eu digo essas atividades enzimáticas, pessoal, a questão muitas vezes vocês vão observar isso no tipo do produto, né? Um exemplo, se eu fizer uma polpa de tamarindo hoje, né, agora, e depois colocar ela para congelar, eu vou ver diferenças nesses dois fatores, né? O aumento da questão da água, né, no alimento e assim por diante. Menor perda de líquido no descongelamento, tá? Calma aí. Os processamentos, né, do congelamento. Então, o congelamento por contato, né, através de placas intensamente resfriadas, né, ou questão da salmoura, sistema de expansão antifrio, né, também a gente tem, né, aplicado a pequenos pacotes, né, de filé de peixe, gema de ovo e entre outras coisas, né, de camarão e assim por diante. O congelamento por corrente de ar frio, né, através de um ar imóvel ou movimentado, insuflado, né? O que seria isso, pessoal? Ou seja, eu vou ter isso é muito utilizado dentro de frigorífico, tá? A minha estrutura, né, da minha câmara fria, e dentro dele, o que seria de ar, de um pequeno ar condicionado, existe várias câmaras de saída de ar, onde ele vai ser fixo, né, ou senão ele vai ser móvel. Também temos a questão de ar imóvel, né, que é baixo custo, mas extremamente lento, aplicado em alimentos que devem ser controlados em sua qualidade, tamanho, né? Temperatura inicial aí, exemplo das geladeiras domésticas, né? Muitas vezes é utilizado o quê? Hoje em dia as geladeiras estão vindo diferente, né? As saídas de ar. Antigamente a geladeira tinha aqueles ventiladorzinhos. Não sei se é de vocês tem, a minha em casa tem. Uma tem, a outra não. Então, isso tudo faz com que? Faz com que o ar circule lá dentro. Essas novas que está vindo, não. Tem saída de ar em cima, embaixo e no meio, né? Então, isso é para vocês verem que está mudando. Ar insuflado, tá, pessoal? Congelamento rápido. Aplicação, né? Sem restrição. Então, congelo rápido. O congelamento por imersão, né? Através de imersão direta ou indireta, né? A direta seria o quê? O contato direto com o fluido refrigerante, né? Ou seja, já gelado. Utilização de salmoura, né? No congelamento de pescado. Indireta, produtos, né? Embalados, né? Aplicação como se fosse nos sucos de fruta, né? Nas aves, entre outros, até mesmo em verduras, tá? Congelamento por gases liquefeitos, tá? Seria aí uma das vantagens, rápido, né, tempo de congelamento, a facilidade operacional que o cara tem para fazer. Isso tudo, pessoal, eu vou estar disponibilizando para vocês verem nas práticas, nas visitas que a gente for fazer, né? Rapidamente de produção, né? A eliminação do oxigênio, então, fazer com que saia todo o oxigênio dessa carne, desse produto, né? Maior condição de conservação de suas qualidades originais, né? Então, tentar fazer o possível como se fosse um produto que
já tivesse sido abatido, ou já tivesse sido minimamente processado e entregar, tá? Um exemplo aí, pessoal, de gases, né? A gente tem o dióxido de carbono. Lembra que eu falei para vocês do nitrogênio, né? Então a gente tem ele inerte, baixo ponto, né, de ebulição e não tóxico, né? Eu pegar lá o nitrogênio, mesmo que utilizado no latão de sêmen, e jogar lá em cima do alimento, que o trem vai estar bom. Não, existe um processo até eu fazer isso, tá? Vamos lá. Então, os supercongelamentos aí, né? Então, um congelamento rápido, que se diferencia do processo convencional, né, pela rapidez em que ocorre a passagem do produto pela cristalização, de 0 a 4 graus Celsius. Esse é um supercongelamento, que a gente está falando de supercongelamento rápido, tá? Vantagem, né? Os cristais são menores, né, de gelo. A temperatura aplicada de 40 graus Celsius a 50 graus Celsius por 30 minutos, né? Devido à pressão atmosfera de 4,7 milímetros, né? Posterior à manutenção do alimento a 18 graus Celsius. Professor, que merda é essa que você explicou aí que eu não estou entendendo? Devido a eu querer congelar um alimento mais rápido, né, de fácil congelamento, eu vou aumentar a temperatura, né, como se fosse esfriar a pressão atmosfera lá dentro, né, da estrutura que eu tenho lá, e depois jogar o meu alimento, né? A manutenção dele depois cai para 18 graus Celsius. Eu não vou deixar para 50 não, pessoal, porque senão congela, tá? Vira aquelas crostas de gelo assim que tem nem como você entrar. Os processos, né? Então a gente tem a questão do ar, né? Túneis de congelamento, o contato, né? Que seria o congelado, né? De placas, e também por imersão, né? Que são os gases. Até aqui tudo bem? Nós temos também, meninos, só dar uma olhadinha aqui. A gente só vai terminar, pessoal, essa parte de descongelamento aqui, né? De congelamento e descongelamento. Na parte do descongelamento, a gente tem realizado na faixa de 18 graus Celsius a 0 graus Celsius. O descongelamento vai ser lento, né? Observada a umidade do ar em relação à preservação da umidade do produto. Quanto maior a temperatura do ambiente, pessoal, maior a umidade relativa a ser empregada no processo, tá? Então, isso é muito relativo. Deverá ser lento para proporcionar, né, propiciar a reintegração das águas às células. Por que dele ser lento? Ao invés de eu vir aqui e quebrar toda essa parte de água, de um descongelamento brusco, o que seria esse descongelamento brusco, pessoal? Mas por que quando a gente pega uma carne que está no congelador, vamos pegar uma costela que o casal foi lá, o cara foi lá, fez a compra, colocou no congelador, e depois tirou e já jogou ela na panela de pressão quente. Acontece, pessoal, se não for uma vaca velha, se não for um boi velho também, a carne muito velha, né, do animal muito velho, a tendência da carne muitas vezes é desmanchar. Por quê? Ao invés é como se fosse uma hidratação dessas células. Ao invés dessa água descongelar toda, retirar toda, quebrar esses cristais todos, ele vai ser um processo lento, fazendo com que hidrate as células da carne ou de outro alimento e fazendo com que fique o alimento mais natural do possível, tá? Em frigorífico é utilizado muito isso. Né, por estufas aquecidas, por vapor ou por aquecedores, né, de micro-ondas. Alguns cuidados aí, pessoal. Práticas repetitivas, né, repetidas, de congelamento e descongelamento. Favorece acentuadamente o desenvolvimento de micro-organismos deteriorantes, tá? Então, como se fosse o alimento ficar podre. Atividades de enzimas por rompimento de células, perda por exudação, né, resultando em alteração da qualidade do alimento. Então, acabou, tá? Então, um descongelamento, o modo é que eu deixo o alimento ali e faço esse processo, tá bom? Alteração pelo frio.
Na refrigeração, recomenda-se que a temperatura não oscile mais que 1 grau Celsius. Por quê, pessoal? Devido a esse congelamento brusco, tá? A umidade relativa no ambiente refrigerado também deve ocorrer, pessoal, compatível à umidade do alimento, tá? A circulação aí de ar também deve ser controlada devido à distribuição de calor no controle de umidade. É o que eu acabei de explicar. Entra aí a parte do congelamento. Vamos pegar vitaminas, né? A perda de vitaminas ocorre em grande parte nas operações de preparo, né? Cortes, né? Branqueamento, lavagem, então ocorrem certas percas. A questão de gordura, né? Da gordura aí, perda por oxidação, né? Muito comum em produtos de origem animal, a perca nutricional e sensorial por ranço, tá? De proteína, que seria a desnaturação. Então, olhem para vocês verem. Então, além do processo, o animal é abatido, ele faz todo aquele processo de corte, branqueamento, tananã, ainda ocorre muitas vezes um mau congelamento de perder nutrientes. O que isso vai acontecer, pessoal? Quando ele perde esse nutriente, quando ele faz o processo de perder, eu estou alimentando só para mim poder comer um alimento para matar a fome. Eu não estou me alimentando devidamente, né, nos fatores nutricionais, tá? As variações de temperatura podem determinar o aumento do tamanho dos cristais de gelo, podendo também, pessoal, originar as queimaduras do alimento, né? Então, a gente volta na secagem lenta por sublimação, coloca dentro da água, tá? Frutas estão mais sensíveis ainda do que os processos. As carnes são menos afetadas. Então, aí para vocês verem a imagem, né? A prioridade no descongelamento é o rápido transporte, né, dos perecíveis para a câmara fria, são determinantes na conservação do alimento. Então, quanto mais rápido for o meu processo de logística, de entrega, melhor eu vou ter um produto, né? Evitar que ocorra percas nutricionais aí. Certo, meninos? Depois só mais uma volta, tá? Então vem cá, não é? Alguma dúvida, meninos? Beleza, pessoal. Vocês desejam acrescentar mais alguma coisa? Falar alguma coisa? Ô Ciro, Oi? põe presença aí pra mim, acabei de chegar do serviço. Quem que Peguei o é? finalzinho que dá. É o Alan Carlos. Tá. Eu vou fazer chamada daqui a pouco. Ah, não, beleza. Pra mim você tinha feito chamada já. Não, ainda não fiz não. É porque eu esperei, porque devido a isso. Ah, não, então tá, ok. Tá? Vou fazer chamada daqui a pouco. Não, ok. Sim. Questão de perca de sabor, Howard, é devido a essas percas aí, né? Dessas percas ocorrem devido ao congelamento, descongelamento. Congela, descongela, congela, descongela, congela, descongela. Nos Estados Unidos, para vocês terem ideia, eu não fui, mas eu tive um amigo que foi, ele falou assim, o pessoal que vai para os Estados Unidos, eles sentem uma grande diferença em questão de churrasco. Se pegar nós aqui e levar para os Estados Unidos, não é a mesma coisa do churrasco nosso. Por quê? Tudo lá é congelado. Então, você vai fazer assar uma picanha, ela é congelada. Tá? Você só compra ela congelada. Não tem esse negócio de comprar fresco. É igual nós temos aqui. Tá? Então ocorre essa perca de sabor. Por isso que a carne dos Estados Unidos, professor, ela é cara, porque tudo sai congelado aqui. A única coisa que está congelado aqui é o grão, o milho, a soja, a fruta, entendeu? Isso. Mas como é que é a comida que sai daqui? O frango sai congelado, o porco está congelado. Lá é tudo que você vai comer, a carne não é totalmente diferente. A não ser que foi agora para o mercado na China, que foi mais de 70 mil boi. Para eles abater lá, aí sim, aí você paga mais caro ainda, porque você vai comer uma carne fresca, uma carne de primeira. Uhum, Por isso. é mais caro ainda. Isso. Outra coisa, com relação à nossa aula prática, meninos, tudo está previsto para o dia 12, tá? Eu só não me atentei ao
que é feriado, né? Então, devido a isso, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar a aula prática nossa para o dia 19. Pode ser? Não, disfarce. O feriado vai dar no dia 7, que é 7 de setembro. Feriado é 7, segunda-feira. Não, vamos colocar para o dia 19. Pode ser, pessoal? Inclusive, o Natal pode Eu tô doidinho com a aula prática, professor. Oi? Tô doidinho para fazer uma aula prática. Tô doido que começa logo esse projeto lá na casa lá, para nós fazer um trabalho, que Deus me livre. Tá. Já o curso tem nem um pouco de estar, então ele está perdido. Tá. Então, nós deixamos então para o dia 12. Não, pessoal, o feriado que eu tô falando, o feriado dá na segunda, entendeu? O feriado 7 de setembro. É isso que eu tô falando para vocês. Mas nós então colocamos para o dia 19. Pode ser? Passando desse sábado no próximo é o nosso. Eu já deixo marcado. É bom que vocês se organizem também. Fazer uma aula bem prática, bem top. Essa aula vai ser aonde, dia 19? Em que lugar? Essa aula eu estou tentando organizar lá na minha propriedade, tá? Devido a ela ser uma aula mista. Então, eu estou tentando fazer lá. Estou tentando não, ela vai ocorrer lá, tá? Vocês vão de manhã, vão almoçar lá. A gente vai fazer todo o processo de aula prática de manhã. Você viu? E depois eu libero vocês para poderem vir. Pode ser? No caso, essa aula vai ser no sábado? Combinado. Isso, vai ser no sábado, dia 19. No caso, na parte da manhã. Ela vai ocorrer na parte da manhã e na parte da tarde. Onde? Ah, tá. Porque eu acho que não vai dar pra mim, não. O ponto de partida, professor. Calma que eu vou explicar. Quem que é que falou que não pode ir? É o Alan. Alan, por que eu sempre faço isso? Você é novo, não é ou não? Sim. Alan, nas minhas aulas práticas, eu sempre gosto de ministrar ela de manhã e à tarde. Os alunos que não podem ir de manhã, vão à tarde. Os alunos que não podem ir à tarde, vão de manhã. Os alunos que podem, quer ficar os dois horários, entendeu? Ah, sim. Não, entendi. Pra mim era começar a partir na parte da manhã e estender. Ah, não, beleza. Se tiver durante os dois horários, tá beleza. Ah, você vai chegar lá, se você for nos dois horários, vocês vão chegar lá e vão pegar o bonde andando, na verdade, né? Porque é alimento, mas eu não tenho problema. Eu volto, explico tudo novamente, a gente faz novamente, vamos fazer pequenas partes para que todo mundo aprenda, entendeu? Ah, não, sim, porque eu só vou poder a parte da tarde, porque eu trabalho. Isso. Pode fazer aula nos dois períodos, professor? Isso, nos dois períodos. Pode levar a carne para vocês assar, pode sem problema algum. Não tem problema. E caixa térmica, sem problema, você pode levar, pode pôr a caixa dentro. Aí eu vou passar para vocês, meninos, o nosso roteiro da nossa aula prática. Eu vou mandar para vocês, muitas vezes, áudio do nosso grupo de agroindústria, falando o que vai ser a nossa prática, tá? Aí vocês vão me passar a lista de quem é que vai, quem é que não vai, que horário que vai, que horário que não vai, porque não tem como eu ficar... A minha propriedade fica entrando ali no Clube do Laço, para quem conhece, né? Do Clube do Laço até lá são 15 km. Tem como eu bate e volta, devido. Então a gente marca um ponto de encontro ali, a gente encontra e a gente vai todo mundo, tá bom? Aí eu falo o horário que a gente vai encontrar e tudo mais pra gente poder ir. Beleza, pessoal?